Santo Agostinho, Confissões. Livro 11. Capítulos 24, 25 e 27. Capítulo 24. O tempo, medida do movimento. Queres que eu aprove a quem diz que o tempo é o movimento de um corpo? Não, não aprovo. Sei que não há corpo que não se mova no tempo, tu mesmo o afirmas. Mas não acredito que o movimento de um corpo seja o tempo, isso nunca ouvi, e nem tu dizes. Quando um corpo se move, sirvo-me do tempo para medir a duração de seu movimento do começo ao fim. Se não vejo o começo, e percebo seu movimento sem ver seu fim, só posso medi-lo do momento em que observo o corpo mover-se até o momento em que já não o vejo. Se o vejo por muito tempo, apenas posso afirmar que a duração de seu movimento é longa, mas não posso dizer quanto é longa, porque só determinamos o valor de uma duração comparando-a. Dizemos, por exemplo, isso durou tanto quanto aquilo, ou essa duração é o dobro daquela, semelhantes. Se podemos notar o ponto do espaço onde se inicia um movimento, e o ponto de chegada, ou suas partes, se ele se movesse em círculo, poderíamos dizer quanto tempo levou para ir de um ponto a outro o movimento do corpo, ou dessas partes. Assim, o movimento de um corpo é diferente da medida de sua duração, que não vê, pois, a qual dessas coisas se deve chamar de tempo? Se um corpo se move de forma irregular, e outras vezes se detém, ora, é o tempo que nos permite medir, não apenas seu movimento, mas também seu repouso, e afirmar: ficou em repouso por tanto tempo quanto em movimento, ou qualquer outro intervalo que tenhamos calculado, ou estimado aproximadamente. O tempo não é, pois, a mesma coisa que o movimento. Capítulo 25. Prece. Confesso-te, Senhor, que ainda não sei o que é tempo. E torno a confessar, Senhor. Eu sei que digo estas coisas no tempo, e que já muito estou falando do tempo, e que esse muito também não seria o que é senão pela duração do tempo. Mas como posso saber isto, se desconheço o que é o tempo? Talvez eu ignore a arte de exprimir o que sei. Ai de mim, que não sei nem mesmo o que ignoro. Eis-me diante de ti, meu Deus. Tu vês que não minto e que falo de coração. Acenderás minha candeia, Senhor meu Deus, e iluminarás minhas trevas. Capítulo 27. A medida do passado. Insiste, ó minha alma, e presta grande atenção. Deus é nosso apoio. Ele é que nos criou, e não nós. Olha para lá, para o lado onde desponta a aurora da verdade. Eis, por exemplo, que uma voz corpórea começa a ressoar, e soa, e continua vibrando, e deixa de soar. Faz-se silêncio, a voz calou-se, passou, e deixa de existir. Antes de soar, era futura, e não podia ser medida, pois ainda não existia, e agora também não o pode, porque já não existe mais. Só poderíamos medi-la quando ressoava, porque então havia o que medir. Mas mesmo então não era estável, porque vinha e passava. E não seria isso que a tornava mensurável? Porque enquanto passava, estendia-se por um espaço de tempo que a tornava capaz de ser medida, porque o presente não tem duração alguma. Admitamos que foi possível medi-la, eis, suponhamos agora, uma outra voz, que começa a se fazer ouvir, ela vibra de modo contínuo, sem nenhuma interrupção. Meçamo-la enquanto vibra, porque no momento em que deixar de vibrar será passada, e já não poderá ser medida. Meçamos-la, então, e avaliemos sua duração. Mas ela vibra ainda, e só pode ser medida depois do início do fenômeno, quando começa a vibrar, até seu fim, quando deixa de vibrar. Porque é precisamente o intervalo que separa um começo de um fim que nós medimos. Por isso, uma voz, que ainda não terminou de ressoar, escapa à medida. É impossível dizer se ela será longa ou breve, se é igual a outra, simples ou dupla, ou qual a relação que tem com essa outra. Mas quando terminar de soar, deixará de existir. Como então, poderemos medi-la? De fato, medimos o tempo, mas não o tempo que ainda não existe, nem o que já não existe, nem o que não tem duração alguma, nem o que está passando. Não é, portanto, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem o que não tem limites, que medimos, e contudo, medimos o tempo. Deus Creator Onium, Deus Creator Omnium. Este verso é formado de 8 sílabas, alternativamente, breves e longas. As 4 breves, a primeira, a terceira, a quinta e a sétima, são simples em relação às 4 longas, a segunda,
a quarta, a sexta e a oitava. Cada sílaba longa tem uma duração 2 vezes maior que a breve. Eu pronuncio e percebo que é assim pelo testemunho claro de meus sentidos. E por esta testemunho que é fidedigno, meço uma longa por uma breve, e noto que ela contém 2 vezes. Mas como uma sílaba só se faz ouvir depois da outra, se a breve vem primeiro, e a longa a seguir, como poderei reter a breve, como aplicá-la à longa, para compará-las, e ver que esta contém aquela 2 vezes, uma vez que a longa só começa a soar quando a breve deixou de se ouvir. E a própria sílaba longa, não me é possível medi-la enquanto está soando, porque eu só poderia medi-la quando se calasse. Mas ela, ao terminar, passou. Que é pois que eu meço? Onde está a breve, que seria minha medida? Onde está a longa, que meço? Apenas vibraram, foram-se, passaram, e não existem mais. Não obstante, eu as meço, e respondo com a segurança que me pode dar um sentido bem educado, que evidentemente uma é de duração simples e a outra dupla. Mas só poderei fazê-lo depois que ambas passaram e terminaram. Logo, eu não meço as sílabas, que não existem mais, mas algo que permanece gravado em minha memória. É em ti, meu espírito, que meço o tempo. Não me objetes nada, pois é assim. Não te perturbes com as ondas desordenadas de tuas emoções. É em ti, digo, que meço o tempo. A impressão que em ti gravam as coisas em sua passagem, perduram ainda depois que os fatos passam. O que eu meço é esta impressão presente, e não as vibrações que a produziram e se foram. É ela que meço quando meço o tempo. Portanto, ou essa impressão é o tempo, ou eu não meço o tempo. Mas quando medimos silêncios, e dizemos que o silêncio teve a mesma duração que certa palavra, não estamos dirigindo nossa atenção para a medida dessa palavra, como se ainda pudéssemos ouvi-la, para podermos avaliar no espaço de tempo o intervalo do silêncio? Com efeito, por vezes, sem abrir a boca ou dizer palavra, fazemos mentalmente poemas, versos, discursos, avaliamos a extensão do seu movimento, sua duração, uns em relação aos outros, exatamente como se usássemos a voz. Se alguém quisesse pronunciar um som prolongado e regular antecipadamente, em pensamento, sua duração, estima em silêncio a medida dessa duração, e, confiando à memória, começa a emitir o som, que vibra até atingir o limite fixado. Ou melhor, esse som vibrou e vibrará, porque a parte que passou soou, a que ainda resta, soará, e chegará a seu fim. A atenção presente vai lançando o futuro para o passado, e o passado cresce com a diminuição do futuro, até que, esgotado o futuro, não haja mais que passado.